Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um vídeo de ginástica espartana. Aproveitem! Estou ministrando cursos desde 1983 e estudando esse tema desde 1976. Quando comecei, aos 16 anos de idade, a fazer os meus primeiros treinos, isso foi em 1975, pesava apenas 61 quilos. Era isso que eu pesava. Eu meço 1,79 m de altura e hoje, no dia 10 de junho, aos 54 anos de idade, estou pesando quase 104 quilos e pretendo chegar aos 115. Lembrando que nunca tomei nenhum anabolizante ou hormônio artificial, nenhum tipo. Tenho me inspirado muito nos jogadores de rugby que pesam bem mais que aquelas tabelas internacionais que seguem convenções de peso e altura. Então, segundo as tabelas, que ainda, infelizmente, muitos profissionais da saúde seguem, isso inclui nutricionistas e médicos, uma pessoa que pesa 1,79 m, como no meu caso, teria que pesar no máximo 79 quilos. Nós já sabemos que depende muito da estrutura, da parte da musculação, dos músculos, da formação óssea. Então uma pessoa pode pesar bem mais do que o que está nas tabelas, tá? Então, voltando aqui aos jogadores de rugby, eles são fortes, ágeis e grandes e muito resistentes e pesam muito mais, muito acima do que as tabelas convencionais mandam. Quanto a eles tomarem substâncias e outros tipos de suplementos, não cabe a minha resposta, tá? Esse é um problema deles, tá? Acredito que suplementos assim eles com certeza tomam, né? Agora essa parte que é considerada proibida, digamos assim, pelo Comitê Olímpico Internacional, né? Pelas federações de esporte, tá? Essa parte eu não posso responder, tá? Lembrando que esses jogadores então têm uma resistência incrível, apesar do peso. E o que a gente pode dizer sobre esse jogo, né? Esse jogo no qual eu venho me inspirando, no sentido de ficar como esses jogadores, pensando em termos de ficar mais compacto, mais forte em todos os sentidos e ao mesmo tempo ter a agilidade, a resistência, a força, tá? Então esses jogadores são bem mais fortes que os do futebol americano, tá? Eles se apresentam sem nenhuma proteção, basicamente. A única coisa que eles usam é um protetor bucal. Um jogo de rugby tem 2 tempos de 40 minutos, muito corridos e muito intensos, tá? São poucos os momentos que eles realmente param. É tudo muito rápido, tá? Existem sim momentos que aquilo é interrompido, mas é muito mais corrido que o futebol americano, né? E com relação ao intervalo, como fica? O intervalo tem uns míseros 10 minutos e a equipe que ataca, lembrando que a equipe que ataca é a mesma que a equipe que defende, né? Então não muda, como no futebol americano tem uma que ataca
depois tem uma que defende. São os mesmos caras, né? E 10 minutos é muito pouco tempo, porque em 10 minutos a pessoa tem que sair do campo, ir até o vestiário, fazer uma necessidade rápida, ouvir o técnico, talvez trocar alguma roupa e estar de volta no ponto de partida para o segundo tempo, estar de volta lá, tudo isso em 10 minutos, né? Bom, com relação ao meu esquema, digamos que dá suporte ao treinamento. No meu caso, o esquema se faz com alimentação, né? Ela, por si só, pode ser anabólica e geradora de resultados incríveis. Então, saber como usar os alimentos, tá? Combinar alimentos, não cruzar coisas que vão neutralizar ou invalidar o valor dos outros alimentos, tá? E esses resultados se devem ao fato de você conhecer, né, os meandros e os caminhos para isso, né? Então tem muitos meandros e caminhos importantes na alimentação, tá? Que vão trabalhar a absorção do alimento, tá? Absorção. Vão fazer com que as proteínas cheguem ao lugar que elas têm que chegar. E as pessoas misturam coisas, elas não fazem ideia como elas misturam e como elas fermentam, e tudo isso anula o que elas comem. Aí que está. Se caso a pessoa quiser, eu posso dar um curso separado de altíssimo nível, tá? E nesse curso a pessoa vai receber uma orientação de saúde, acima de tudo, e também de alimentação. Porque o que a pessoa precisa? De saúde, de vigor, né? Ser um touro em termos de saúde, né? Touro, um cavalo em termos de saúde, né? Essa é a base, né? Então a pessoa acha que vou comer uma barrinha de cereal, tomar um shake de não sei o que. Não, nada disso. Essas coisas são artificiais. Sou totalmente aficionado por temas como alimentação, isso desde 76, fisiologia, nutrologia, tá? Absorção intestinal, complementação de sais, minerais, de vitaminas e de aminoácidos. Quando eu falo em aminoácidos, eu falo no estudo de cada um dos aminoácidos. O que pode ser tomado com outro aminoácido. Muitos aminoácidos também não combinam, as pessoas vão e tomam tudo junto, tá? Vou dar um exemplo aqui de aminoácidos que não combinam, que são antagônicos, ou antagonistas. Arginina e lisina, tirosina e triptofano, tá? Que não combinam. No caso da isoleucina, leucina e valina, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, tá? Cada um tem uma absorção diferente. Cada um compete no nível cerebral e cada um tem uma absorção que deve ser então tomado isoladamente, que os receptores cerebrais que fazem a absorção de um são os mesmos dos outros dois, tá? Então são coisas assim que tem muita literatura sobre isso, né? Então, e as pessoas vão tomando as coisas junto, né? Jogam dinheiro fora. Pois é. Então nós temos aqui
Não só isso, é muito importante também conhecer a questão da parasitologia. O que é um parasita? Parasita é uma vida que se nutre sem fazer nada, sem produzir nada, se nutre de uma outra vida e ainda produz toxinas, dejetos. Quer dizer, come as melhores coisas de você e ainda faz dejetos, toxinas dentro de você. Pois é. O assunto do intestino. Como é importante conhecer o intestino a fundo. Tá? A importância da limpeza intestinal. A importância do bom escoamento, da eliminação. Das eliminações, das evacuações completas e bem feitas. Tá? E as pessoas retêm muita coisa. Muita gente elimina hoje o que comeu 6 dias atrás. Tá? Essa é uma questão muito importante. Lembrando que crianças pequenas, depois que comem, vão e fazem as necessidades. Então, bebês eliminam várias vezes por dia. Crianças até uma certa idade eliminam várias vezes por dia. E aí está um dos grandes segredos da saúde. E com o tempo a pessoa passa a eliminar uma vez por dia. E uma vez por dia é muito pouco. As pessoas não fazem ideia do quanto elas retêm no organismo de coisas. Quanto elas retêm. Né? Elas acham que estão quites, que o dever de casa está já feito, porque elas eliminaram uma vez por dia e já está bom. Elas se esquecem que elas já foram crianças. As mães se esquecem que já cuidaram de filhos e que os seus filhos no início comiam 6 vezes por dia, mamavam tal, e eliminavam 6 vezes por dia. E cachorros eliminam várias vezes por dia, e animais, cavalos, bois, né, vacas, eliminam muitas vezes por dia. E cabras e os primatas eliminam muitas vezes por dia. Né? Assim como elefantes. Tá? Então as pessoas retêm muita coisa. Tá? E se você não elimina o velho, como é que você pode dar lugar? Você não dá lugar para o novo. Né? Então o velho tem que sair para o novo entrar. Então isso é uma coisa constante. Uma coisa constante. Tá? Então, a questão dos intestinos. Esses estudos e outros assuntos promovem a mais perfeita saúde, o mais perfeito vigor e energia. A pessoa precisa ter vigor, energia vital. Isso tudo eu estudo desde 1976. Sou um abdicado, um obstinado a esses assuntos, muito dedicado. Também sou autor do livro O Poder Curativo das Vitaminas, lançado em 1998. Tá? Ainda tenho exemplares. Tá? Exemplares novinhos em folha. Tá? Se alguém se interessar. Meus cursos de GE, ginástica espartana, são dados da seguinte forma. Então vamos falar sobre a questão do curso da ginástica espartana. Bem, antes eles eram presenciais e de 2 anos para cá passaram a ser ministrados exclusivamente via Skype ou Facebook. São 11 aulas ao todo de 3 horas e meia cada. É porque eu tenho encontrado pessoas que moram em lugares distantes. Isso a gente faz pela internet, né? Um lugar distante é fora da cidade de onde eu moro, São Paulo. Agora, se eu tiver um aluno que mora na minha cidade, um só, eu vou dar o curso por Skype ou Facebook. Mas se tiver um grupo de pessoas,
eu posso dar um curso presencial. Então, se uma pessoa organizar um grupo, né, numa outra cidade ou num outro estado, claro, tem que ter um mínimo de alunos para justificar a viagem, e aí o curso é dado então lá, né, em 3 dias seguidos, tá? De 9 até 6:30 da tarde, para a gente fazer toda a parte, todos os grupos musculares, tudo que eu faria no caso de uma aula particular, porque os meus cursos têm sido mais particulares, né? Então, pessoas que moram fora do Brasil e que eu às vezes dou aulas em fusos horários muito loucos, né? No caso, falo do meu fuso, né? Então, nós temos aqui 11 aulas ao todo, de 3h30 cada. Uma aula dedicada ao desenvolvimento das costas superiores. Uma outra é dedicada às panturrilhas, só panturrilhas. Uma outra somente para o pescoço. Isso parece simples, pescoço, mas não é. Então tem muita informação para preencher aulas mostrando exercícios, mais exercícios. Eu mostro geralmente em cada aula a média é de 15 a 17 exercícios por aula, mas eu mostro variantes. Então, em toda aula ocorre o seguinte: tem, contando os exercícios mais as variantes, em cada aula dá 50, tá? Dá 50. Uma aula dedicada aos antebraços, pulsos e mãos. Mãos? Quem faz desenvolvimento para as mãos? Né? Quem pensa nisso? Né? Na força dos dedos, pegada, né? Quem pensa em trabalhar essa parte aqui? Pois é, o que fazer? Né? Uma aula para o desenvolvimento dos peitorais, e é uma aula é uma aula mais longa. Ela pode durar umas 4h15, tá? É que tem muita coisa para falar sobre a questão dos peitorais, e não vamos esquecer que eles se dividem em superior, mediano, inferior, tá? Na aula dos peitorais tem exercícios respiratórios, vários exercícios respiratórios, técnicas de desbloqueio, tá? Por isso que a aula acaba se tornando mais longa. Uma aula para os trapézios e os ombros. 2 aulas dedicadas às coxas. E nesse caso, cada aula tem 2h15 de duração. Aí dá umas 4h30. Uma outra aula para o tríceps. Uma dedicada à cintura, à lombar e ao abdômen, onde ensino técnicas diferentes de treinamento, com ou sem contagem, sentado, de pé ou deitado. E pelo correio eu ainda envio 2 apostilas com ao todo 100 exercícios abdominais diferentes. Nas apostilas tem esses exercícios, né? São fotos, desenhos, gravuras. E na aula ainda ensino outros 20. Então na aula eu ensino outros 20 que não estão nessas apostilas. E várias técnicas. Tá? Tá. E é claro, uma aula seria dedicada aos bíceps. Tá? E tem muita coisa, muita informação para se passar sobre os bíceps. Na aula de peitorais,
Tem também exercícios respiratórios, conforme eu já disse, e que eu tenho um texto aqui. E esses exercícios trabalham coisas muito mais profundas, que a pessoa quer desenvolver essa parte, sem levar em consideração que essa parte aqui fica achatada, bloqueada, por causa de opressão na fase da infância. Não acredita? Então estude bioenergética, tá? Estude William Reich, Alexander Lowen, para começar, tá? Opressão por parte da escola ou da educação, da forma que a pessoa foi educada em casa. Essa região é aquela que mais guarda mágoas, é a tristeza, como eu já disse, opressão. E sem fazer boas respirações e ótimos exercícios de desbloqueio, essa região não se desenvolverá bem. Porque os intercostais, que são as cartilagens que ficam, obviamente, entre uma costela e outra, continuarão presos ou enrijecidos. Tá? Então, estude bioenergética, né? Procure saber mais sobre terapias corporais, não só ficar numa academia feito um prisioneiro, né, puxando ferro, né? Isso é muito mais do que isso, né? Aliás, tem muitos exercícios para os peitorais que não envolvem flexões. Então, eu mostro muitos exercícios para desenvolvimento dos peitorais e não tem a ver com flexões, tá? Flexões é uma parte só. Quanto às flexões, ensino várias formas de executá-las e as melhores técnicas para se obter os melhores resultados, porque não basta apenas fazer os exercícios específicos para os peitorais, tem que aprender a respirar e a se desbloquear, né? Então, na própria flexão tem alguns ou vários segredinhos para você obter melhores resultados, tá? Maiores resultados. Não é só chegar e fazer 50 flexões assim, tá? Isso não leva a nada. Ficar fazendo flexão assim, isso não leva a nada. Portanto, é a qualidade, é a técnica, tá? Os joelhos na flexão tem que ser sempre flexionados e não as pernas não devem ficar estendidas. As pernas têm que estar ligeiramente flexionadas. Assim você eleva o bumbum, desce retinho, e com os joelhos flexionados você pode transferir mais peso para frente, tá? Mas isso é uma parte dos segredinhos da flexão. Um simples exercício, tá? Tem mais segredinhos. Por que os joelhos ficam flexionados, né? Aí que tá. Então, sem contar os 20 abdominais que são ensinados na aula de abdominais, claro, dedicada a esse grupo, serão ensinados 170 exercícios diferentes, tá? E aí tem as variantes. E aí nós temos também 21 técnicas para fazer os exercícios, tá? E essas técnicas e esses exercícios vão trazer
desenvolvimento e definição para o corpo todo. E aí tem as empunhaduras, as pegadas. Dependendo do exercício, você pode fazer 5, 8 pegadas diferentes. Tá? Por exemplo, essa aqui é uma pegada, certo? Essa é uma pegada, essa é uma pegada, ok? Essa aqui é uma pegada, tem várias pegadas, essa é uma pegada, certo? Então, tem várias pegadas, várias. Isso garantirá um leque enorme de opções de exercícios para você nunca enjoar e cair naquela rotina enfadonha, e assim poder variar bastante cada treino. Sim, porque você tem aí pela frente décadas para treinar. Você tem que ter opções diferentes para você poder gerar mudanças e poder gerar variações e tornar o seu treino sempre um treino diferente, sempre fazer coisas diferentes, né? E não mais coisas robotizadas, né? Em termos de números, isso dará no mínimo 2.440 exercícios, no mínimo, tá? Hoje eu dei uma aula de tríceps, perguntei no final quantos exercícios eu passei, ele contou lá 16 pro tríceps, mas com as variantes deu 50. A cada aula é assim. Então por baixo, se eu multiplicar 50 por 10, né? São 10 aulas, né? 50 variantes, né? Eu tenho aqui 500 exercícios com variantes, né? Mas isso se refere a uma técnica. São 21 técnicas. Então, nós temos aqui, multiplicando de novo, 500, multiplicando de novo, por baixo, vezes 15, dá 7.500. Por baixo. Porque não é todo exercício que você pode fazer em todas as técnicas. Tá? Tenho visto em um blog que se chama Buffalo, uma discussão de certas pessoas que nunca treinaram ou ensinaram GE. Nem sabe o que é isso. E dizendo que só existem duas formas de executar esses exercícios, com movimento ou estaticamente, de uma forma isométrica. Já nas assim chamadas academias, a forma de executar os exercícios é uma só. É uma só. É aquele vai e vem, e vai e vem, vai e vem, fecha e abre, não é? Ergue, elevação, volta para a base, elevação de novo, não é? Então, pelo menos já tem duas, né? Lembrando que a academia é um ambiente onde se discute ideias, se aprende. Então tem a academia dos cadetes, do exército, academia da aeronáutica, academia da polícia, academia da Polícia Federal. Pessoas treinam, estudam, discutem ideias, tá? Então esse é o ambiente verdadeiro acadêmico. Você vai lá para fazer praticamente as mesmas coisas que você faz sempre, variando muito pouco. Estou falando da tal da academia, né? Um termo erroneamente empregado. Nos Estados Unidos se chama gym. I'm going to the gym. Eu vou para o ginásio. Não se diz
I'm going to the academy. E na Inglaterra também não se usa esse termo, né? Gym. Então, um termo que foi colocado assim de uma forma muito astuciosa, muita astúcia, muita esperteza por parte desses comerciantes, né? Pois é. Então, nas academias a forma de executar os exercícios é uma só. O aluno ou a aluna, depois de receber algumas instruções iniciais, fica sozinho, né? Ele vai e fica sozinho lá, não tem gente que está acompanhando, tal, não, fica sozinho, né? Só no começo, né? Ele fica estático de frente ao espelho, frente do espelho, desculpem, e fica repetindo sempre as mesmas coisas. É isso. Se ele fizer 100, 120 exercícios para o corpo como um todo, tá? É muito. Tá? É muito. O aluno não percebe que esse processo o deixa cada vez mais robotizado, assim como não percebe que esse mesmo processo bloqueia sua capacidade criativa, né? A meta nesses lugares é tornar-se durinho, né? Sarado, e infelizmente a pessoa vai ficando rígida, rígida no sentido de tensão, de executar sempre as mesmas coisas. Eu peço encarecidamente para assistir ao filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, tá? É só assim que se treina em academias, porque é só dessa forma, academias, que os professores das faculdades passaram para os seus alunos, os futuros professores, né? Eis a doutrina, e todos treinam da mesma forma, em todas as partes do mundo, e todos acreditam que essa é a melhor e única forma de treinar. Essa é uma grande demonstração de rigidez mental, de falta de criatividade e de limitação, tá? O sistema, o mercado, porque isso virou mercado, ensina apenas um jeito de obter hipertrofia. E como se faz isso? Deslocando pesos livres ou através de pesos que estão atrelados a máquinas. O que existe é um deslocamento de peso. Se o deslocamento é lateral, se o deslocamento é vertical, tá? Se ele tem uma direção para baixo ou para cima, se você puxa ou empurra, você está deslocando carga, não é? Ok. A minha intenção é expandir a consciência e abrir a cabeça. Pelo fato de não se usar mais peso ou máquinas, não mais ficaremos dependentes deles e ou delas. Porque a ginástica espartana não requer o uso de pesos, de máquinas, né? De pesos livres, enfim. Perceberemos o quão somos capazes de nos desenvolver de muitas outras formas livres. Além disso, não será mais preciso pagar mensalidades durante anos ou décadas e ainda sofrer reajustes. Essas mensalidades não passam de um aluguel que se paga por algo que nunca será
verdadeiramente seu. Uma pessoa paga o aluguel de um apartamento durante 30 anos, já pintou, já fez reformas, consertou parte hidráulica, elétrica, né? E esse apartamento nunca vai ser dela, né? Mas o que eu estou falando em termos de se desenvolver de outras maneiras, existem esportes que ocorrem na natureza, não é? Vários esportes. Tem muita gente que não curte a academia. Tem muita gente que quer fazer tantas outras coisas. Ainda bem, essas pessoas que não conhecem esse método podem somar aquilo que eles fazem, essa metodologia, e podem treinar então em qualquer lugar, porque eu treino no bosque, na praça, em casa, na praia, no parque, tá? Tenho treinado muito no parque que se chama, num bosque, se chama Adolfo Volpi, tá? Muito bem. Lá as pessoas podem me encontrar também, tá? Quero aqui frisar que o Pilates saiu da ginástica espartana. Para fazê-lo também precisa-se de aparelhos e de parafernálias, né? A pessoa vai usar algum tipo de aparelho, vai usar bolas, tá? E não tem nada contra a bola. Eu só acho que uma pessoa tem que fazer atividades, tem que buscar em si mesmo o potencial, tá? Tem que conhecer a si mesmo e não o aparelho, tá? E eu acho que uma outra coisa que eu acho que é super importante é mostrar exercícios para as pessoas, para que elas possam fazer desde os 6 anos de idade aos 100 anos de idade, né? Porque tem gente que faz coisa assim na barra fixa, fica se dependurando e fazendo coisa na barra fixa, mas isso é por uma idade específica. Exercício bom é aquele que pode ser feito em todas as idades, né? Pois é. Então, no Pilates se usa aparelhos, parafernália e parafernálias, e para se desenvolver, você não precisa de nada disso, né? Então vamos abordar agora um exercício para o bíceps, e eu vou mostrar como executá-lo em 3 técnicas diferentes, tá? Porque esse vídeo eu estou gravando justamente por conta dessa alegação que só existem 2 formas de treinar a ginástica espartana. Bom, na academia só existe uma, né? Se nós pensarmos assim, é o deslocamento de pesos livres ou as lâminas, aquelas bolachas lá, sei lá, que estão atreladas às máquinas, né? Pois é, dá para falar muito sobre essas coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exercício, tá? E aí eu vou ler o que eu fiz, tá? Então, presta atenção aqui, tá? Não, eu vou ler primeiro. E aí eu vou mostrar. Tá certo, vou mostrar. Aí a pessoa simplesmente pega e volta o vídeo, né? Estendemos os braços, fechamos bem a mão direita e colocamos o dorso da mão na palma da mão esquerda, certo?
Então, ok. Então eu estou com os braços, os dois braços aqui embaixo, certo? Então, primeiro passo, certo? E o que eu vou fazer agora? Vamos pressionar bem o punho direito sobre a mão. Primeira coisa, pressão. Uns 2 segundos. Uma pressão, primeiro, firme, de 2 segundos. Uma pressão contínua, 2 segundos. E aí eu vou inspirar. Então esse é o primeiro passo. Pressão contínua, inspiro para pegar mais ar, mais energia, e eu faço uma pressão, um isométrico aqui, primeiro. Certo? E depois nós vamos então inspirar bem pelo nariz sempre, e exercer força para cima, tá? Com a mão e braço esquerdo até o ombro, contraindo o bíceps, claro, esquerdo, e flexionando o pulso. E fazemos isso enquanto expiramos. Então, a inspiração e expiração devem ser feitas pelo nariz, pois é aí que nós temos os filtros para fazer a respiração. Inspira e expira pelo nariz. E por que você expira pelo nariz? Porque a cada expiração você limpa as narinas e prepara e as prepara para a próxima inspiração. Você solta o ar pelo nariz com o intuito de limpar as narinas e prepará-las para a próxima inspiração. Então, inspiração e expiração pelo nariz. Boca se mantém fechada, claro, né? Então, fazemos pressão, inspiração. Inspiro, quer dizer, aqui eu soltei o ar, fazendo esforço, e aí eu solto e inspiro. Ao atingirmos o ponto máximo da contração, soltamos tudo e nos desconectamos, relaxando, inspirando e voltando à posição inicial. E repetimos mais 2 vezes. Inspira. Inspira. Não se esqueça que enquanto eu estou subindo, enquanto eu estou fazendo o concêntrico do bíceps, concêntrico, contraindo o músculo, fazendo a força, eu expiro. Certo? Portanto, o peso ou resistência vem do punho e do braço direito. Está aqui o meu peso, minha máquina está aqui, ó. Eu sou a máquina completa. Você é uma máquina completa. Aí que está. E temos que soltar tudo quando chegamos aqui em cima, né, no pico, ponto da máxima do concêntrico, por causa da corrente sanguínea. O sangue precisa voltar para as extremidades antes de se recomeçar o movimento resistivo. E isso em musculação não dá para fazer, porque se você for fazer com máquina aqui e soltar, aquilo bate assim, pá! Se você fizer 2 ou 3 vezes assim, vão pedir para você sair da academia, para você parar de fazer isso, né? Então, aqui nós podemos fazer assim, tá? Esse é um princípio muito importante, tá? Vamos agora ver uma outra técnica, a isometria.
Então, o que eu vou fazer agora? Agora nós vamos fazer forças equivalentes e opostas. E sendo elas totalmente equivalentes, iguais, ficamos estáticos, né? Vem de isometria, que significa medidas iguais. É preciso apenas escolher um ângulo e pressionar uma parte contra a outra entre 20 a 60 segundos, inspirando e expirando pelo nariz, vigorosamente. Então, eu posso pressionar o mesmo exercício, né? Eu posso pressionar aqui, 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 no ângulo que eu quiser. Eu escolho o ângulo e ali eu fico fazendo força contra força, né? A gente começa mais fraco e ao longo dos 20 segundos, de 20 a 60, a gente vai aumentando a concentração e aumentando a força e a contraforça. Você não começa de cara com o máximo, tá? Não é para prender a respiração e nem para fechar os olhos, muito pelo contrário, sempre olhe para o grupo muscular que você está treinando, tá? Então, se você olha, você tem olhos para olhar para o seu próprio corpo, você não usa espelho, né? Claro, você olha para o seu próprio corpo, né? Então tem uma palestra que eu dei sobre isso, né, que se chama Ginástica Espartana, não use espelho. Eu recomendo muito ver essa palestra. Depois da realização do exercício isométrico, claro, balançar e chacoalhar o braço, aplicando uma massagem no músculo, para ajudar a eliminar melhor o ácido láctico. Isso vai possibilitar maior crescimento, tá? Troca de tecidos, tá? Vai só ajudar a haver uma troca metabólica melhor, a saída de elementos nocivos, geradores de cansaço, estafa, ácidos. Pois é. E aqui vai uma informação muito importante nos livros que saíram na década de 60 sobre isometria, época essa que teve um grande boom nessa metodologia. Recomendava-se fazer força contra força, claro, estática, isometria, até 6 segundos. E em um ou dois livros se falava em 10 segundos, no máximo. Esse tempo não favorece o crescimento muscular. Ele ativa a força, sim, e gera muita definição. Mas eu já disse que o tempo tem que ser maior. E aqui vai, então, uma informação que é, assim, altamente relevante, muda totalmente a concepção, né? Porque as pessoas sempre falam, porque isometria não aumenta o músculo. Pois é. Então, aqui estão algumas informações que no mundo acadêmico, né? Muito acadêmico, tinha que ter informações, tinha que ter palestras sempre. Os alunos que pagam, têm que exigir, né, conhecimento, informações, discutir exercícios, outras técnicas e outras formas de respirar e tal, né. Cada um chega lá por si,
faz, vai embora, né? E as pessoas se contentam com muito pouco. Isso que me preocupa, né? Então, quem muito estudou e treinou assim, dessa forma, 6 segundos, 10 segundos, foi Bruce Lee. Ele era totalmente seco e muito definido. Mas quem hoje, em plena segunda década do século XXI, quer ficar magro e seco como ele, né? Tendo umas costas em um V, né? E ficar com o corpo do Bruce Lee. As pessoas querem ficar com o corpo do Bruce Lee, porém com 20, 30 quilos a mais. Da década de 70 para cá, os tempos mudaram. E a moda de hoje é ser encorpado e, se for possível, monstro. Sem se importar com o que se toma e também com o que se come para atingir essa meta, né? Quando eu falo sem se importar com o que se come, é aquela coisa da pessoa ingerir, por exemplo, um monte de claras de ovo, tá? Jogando as gemas fora. As gemas têm muita lecitina e gemas são importantes para o cérebro. É um absurdo separar essas coisas assim, né? Um absurdo. Sem se importar se a pessoa vai ficar com uma aparência mais envelhecida, se vai perder cabelo, né? E sem se importar basicamente com a verdadeira estética, né? Pois é. Vê-se claramente que o porte físico é ditado por normas e modismos, e que ícones como Bruce Lee e Chuck Norris, que era mais encorpado, por ser ocidental, fazer um treino diferente, karatê, um treino diferente, né? Então esses ícones foram substituídos por outras inspirações bombadas, aí que está, artificiais. Então o primeiro assim que deu um grande boom, né, foi o Schwarzenegger, tá? Super conhecido, super famoso, tá? Que foi o primeiro a experimentar hormônios de cavalo. Ele queria ficar maior que os outros e tomava qualquer coisa para ter esses resultados, tá? E que desde os 17 anos de idade já usava bombas. E no Ferrino, o primeiro Hulk, do seriado Hulk, esse tomou todas também. Agora, podem as pessoas dizer assim, mas o Hulk desculpa, o Ferrino e o Schwarzenegger ainda tem cabelo. Sim. É que a geração deles, as bombas daquela geração não eram como as que vieram depois, né? Não era a mesma coisa. Eram mais fracas, né? Pois é. Depois desses dois veio Lihane, Dorian Yates, tá? Dorian Yates, Lihane, e os caras cada vez maiores, Ronnie Coleman, e por último o homem da vez, mais inchado, mais bombado, é o tal do Jay Cutler. Arnold, no seu auge, pesava no mínimo 50 quilos a menos que os bombadões de hoje. Então o cara se apresentava lá com 102, 106, pronto, Mr. Olímpia. Foi Mr. Olímpia 6 vezes e depois de 6 anos voltou e foi Mr. Olímpia de novo. Foi 7 vezes Mr. Olímpia. Certo? Hoje os caras se apresentam no palco com 150 quilos.
tá? 155. Então, onde que o Schwarzenegger competiria hoje? Não mais nessa categoria, né? Não dá, o cara não ia conseguir ganhar com 50 quilos a menos. Ele ia ser de outra categoria, ia vencer na categoria dele, mas eu estou falando de categoria máxima, tá? Categoria máxima era, na época, esse peso, que já estava bom demais, né? Para fisiculturistas, pesando no máximo 106 quilos, tá? Muito bem. Então, e por que houve essa mudança? Por que isso? Porque as bombas estão muito mais fortes e mais tóxicas que naquela época, e o inchaço então torna-se maior, tá? É verdade. O treinamento também é bem mais pesado, né? Mas sem esses venenos excitantes, como eles seriam e o que eles realmente conseguiriam fazer? Eu me refiro desde a época do Sérgio Oliva, tá? Ou até mesmo antes dele, tá? Década de 50 já tinha bombas, tá? Aí tem outros nomes que agora não tô me lembrando, não tô lembrado. Sérgio Oliva foi década de 60, tá? E teve um tal de Park, né? Eles usavam bombas também, tá? Algumas mais fracas, mas usavam, tá? Teve o grande Steve Reeves, também usou coisas, tá? Então, lembrando também que a miniatura atual do Hulk, e de outros super-heróis também é maior e mais monstruosa. Então, o próprio brinquedinho do Hulk e de outros super-heróis hoje é gigante, é maior, tudo é grande, enorme. Já induzem a criança que o super-herói, a imagem no brinquedinho tem que ser assim grandona, imensa, né? Você pega o filme do Hulk, o mais moderno, compara o Hulk mais moderno com o filme do Hulk que foi feito pelo Ferrino, que era enorme já. Então não basta, né? Então criaram com computação gráfica um Hulk gigante, né? Então a própria miniatura do Hulk, né, é maior, mais monstruosa e mais inchada. Isso num brinquedinho para criança, ó. Muito bem, então vamos fazer agora o exercício isométrico. Eu vou pressionar no mínimo 20 segundos, tá? E vou procurar fazer aqui o máximo de cada lado, 90, 95% de cada lado, escolhendo um ângulo, né? Posso escolher o ângulo que eu quiser, inspirando e expirando, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então nós temos aqui o braço esquerdo que trabalha e o direito faz a resistência. Inspiro.
Eu posso me movimentar enquanto eu faço a isometria. Eu posso me levantar, eu posso sentar, eu posso me movimentar. O que eu não posso, o que eu não devo, é mexer nas alavancas. Eu fiz força com a esquerda para cima e com a direita eu fiz força e resistência para baixo, tá? Muito bem. Então esse foi um exercício isométrico. Na verdade isometria não tem limite, porque você pode escolher ângulos diferentes. Tem centenas, centenas e centenas de variantes isométricas com empunhaduras diferentes, tá? Muito bem, nós estamos aqui vendo alguma coisa só para vocês poderem testar e degustar, né, o que isso pode trazer em termos de desenvolvimento de força real, ok? Então é isso. Bom, então a questão do tempo, isso é super importante, né? Tempo curto, já era. Agora a próxima técnica é de visualização de força. Faremos 10 desenvolvimentos para o bíceps, 10 contrações e expansões para o bíceps, porém com ar retido nos pulmões. Algo diferente. Contrações e expansões completas e vigorosas, retendo ar o tempo todo. No término da 10ª repetição, expulsar fortemente o ar pela boca. Isso para proteger o coração, já que o ar utilizado é venenoso. Esse ar é um ar ruim, é um ar viciado. Ele precisa sair o mais rápido possível. Então, nesse caso, nós usamos essa via. Aí sim, tá? Porque eu fiz uma retenção de ar. Eu usei esse ar. Usei todo ele, quase todo ele, tá? Então, para melhores resultados, deve-se fazer essa técnica sempre com ambos os lados, tá? Preste atenção no movimento das mãos e braços antes de fazê-los. Preste bem atenção nos movimentos, no que eu vou fazer. Durante as repetições, mantenha os braços totalmente paralelos ao chão, para assim isolar totalmente os bíceps. Essa técnica, que usa contrações vigorosas e retenção de ar, é indiana e tem 7.000 anos. Então aqui o que eu faço? Integração de técnicas. Então essa é a terceira técnica. Eu inspiro, presta atenção no movimento. Eu vou inspirar e depois eu vou iniciar o exercício. Eu vou reter o ar, fazer o trabalho concêntrico e excêntrico, contração e expansão. Não vou falar nada. No término, eu vou soltar o ar pela boca vigorosamente, ok? Então eu vou agora começar. No máximo 3 vezes, isso é muito forte, tá? Então esse movimento aqui, ó, primeiro, depois esse, não é? Então inspira. Se a inspiração não foi profunda, espere um pouquinho, você vai precisar desse ar. Então você precisa pegar muito ar.
tem que fazer uma boa inspiração. Ok, então nós temos aqui uma técnica fantástica e eu ensino a fazer exercícios pro trapézio, ombro, todos, trapézio, ombro, peito, exercícios para os peitorais, tórax, para as costas, bíceps, tríceps, antebraço, todos os exercícios dá para fazer com essa técnica. Então aí você já pode pegar e multiplicar, né? Tem muitos por bíceps e todos dá para fazer com essa técnica. Tem muitos por tríceps e todos dá para fazer com essa técnica, tá? Então esse é um exercício muito forte. Experimentem. E peço, por favor, para deixar nesse exercício o braço, antebraço. O braço totalmente paralelo ao chão ou ao teto. Sim. Costumamos chamar tudo isso aqui de braço. Sim, mas nós sabemos que isso aqui é o braço, o antebraço, pulso, mão, né? Apesar de tudo isso ser braço, existe uma denominação, uma nomenclatura para cada parte, assim como nós temos a perna. Sim, mas tem a coxa, que vai da cintura ao joelho. Aí tem a perna propriamente dita, que vai do joelho até o tornozelo. E depois tem aquilo que nós chamamos de pé. E tudo é perna, né? Bom, então, mais um pouquinho aqui para concluir. Ok? Eu mesmo pratico yoga desde 1975 e minha mãe, que já está com 80 anos, pratica desde 1953 e dá aulas desde 1963. Ela é professora de yoga psicossomática, é psicóloga e terapeuta corporal. Então, na aula dela, ela integra yoga clássica e mais 6 técnicas corporais para trabalhar. Uma das técnicas que ela integra, só para vocês terem uma ideia, tem 65 mil exercícios. Então não é aquela coisa, aquela mesmice. Uma aluna dela de mais de 30 anos disse que nunca uma aula foi igual à outra. Em 30 anos, né? Nunca uma aula foi igual à outra. Pois é. O trabalho tem que ser sempre de criatividade, voltado para a criatividade, criar e desrobotizar, tá? Cuidado com a mesmice, tá? Pois é. Faça no máximo 3 séries de repetições, 3 séries de 10 repetições, no máximo 10 repetições, conforme eu mostrei aí, eu fiz 2. E se caso fizer esse exercício com expiração e inspiração, não vai te proporcionar o mesmo resultado. Então, aqui nós vimos uma técnica com retenção de ar. E você solta o ar pela boca vigorosamente, com vontade. Solta o ar. Ok. Então nós temos aqui
a terceira técnica, não é? Eu vou passar para vocês agora, conforme eu havia falado antes, eu prometi e mostrar 3 técnicas, e já mostrei, né? Tem muitas e muitas técnicas que eu ensino no curso, né? E para cada exercício tem empunhaduras ou formas de fazer e técnicas diferentes, né? Tudo bem. Muito bem. Agora, então quero lembrar mais uma vez do meu vídeo que se chama Ginástica Espartana Não Use o Espelho, e também quero convidar a todos para conhecer meu fotoblog, que é igal2.fotoblog.ol.com.br. Podemos e devemos treinar de diversas formas, e não somente de uma única forma, de uma única maneira. Podemos treinar com contagens, até 8 ou 12, né? Sim, mas essa é a forma convencional, e nós vamos sair disso e vamos ficar sempre assim, de frente para um espelho, né? Não devemos ficar, se possível, treinar em lugares abertos, no verde, em lugares onde tem natureza. Se possível, treinar descalços. A academia não deixa, né? Se possível, treinar, falo dos homens aqui, sem camiseta, com o mínimo de roupa para o corpo poder arejar mais. Então a pessoa treina na academia com meia, ou sem meia, com tênis. Mas o tênis tem sola de borracha. Você sabe o que é eletricidade? Você sabia que a borracha isola? Você sabia que quando você treina forte, faz esforço e tudo mais, você está aumentando toda uma carga de íons e cátions? O que significa? Passagem elétrica. Está aumentando no seu corpo. E você isola isso com a tua sola de borracha? Sabia? Pois é. Aí você vai assistir o filme no YouTube, Pumping Iron. Aí mostra o Schwarzenegger, o Lou Ferrigno, o Franco Columbo, que é muito amigo do Schwarzenegger, né? E aí você vai notar que o Schwarzenegger, que não era bobo, nem nada, treinava descalço o tempo todo, e muito pesado, e sempre descalço. Se você achar em algum momento no vídeo que ele treina com tênis, com meia, você, por favor, manda para mim um comentário. Achei então o momento. Treina descalço. Descalço. Mas tem que treinar com tênis porque vai proteger o pé. Se cair 100 quilos, 50 quilos no pé, tanto faz se você tiver com tênis ou descalço, o tênis vai proteger, né? Claro que não. Então, muito bem. Então tem muitas formas de treinar. Formas livres de treinar. Espero que tenham sentido efeitos com apenas um exercício, não é? E com algumas das técnicas que eu passei, né? E eu quero muito pedir para vocês entrarem em contato comigo, tá? Façam em vocês mesmos esse exercício por 1 ou 2 semanas. Usem as técnicas que eu passei. Sintam os efeitos incríveis e depois me procurem para fazer o curso, para aprender na profundidade. Não se limitem com um peixinho. Busquem aprender a pescar. Então,
me escrevam que imediatamente eu respondo com uma cartinha, dando mais detalhes sobre o curso em si e também sobre o valor, né, desse curso, quanto sai para fazer o curso, tá? Olha, muito obrigado pela atenção de todos e aguardo o retorno, né? Não vamos ficar pagando também 30, 40 anos de academia, por favor, né? Academia, por favor, né? Agora, se você quer aprender as técnicas, aprender os exercícios, são tantos técnicas, para depois você fazer um e outro, tudo bem, né? Ótimo, você vai aprender muita coisa, mas muita coisa que você nem sonhou em aprender, e aí você pode, quem sabe um dia, dizer, isso já está bom demais, né? Eu não preciso pagar ali, mas você quer aprender e fazer os dois, você está convidado, ok? Tchau, tchau, obrigado. Vamos desligar aqui.